Uma boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, em sua misericórdia e bondade, permitam que nosso encontro possa estar sob a proteção dos amigos espirituais e que nos auxiliem para o nosso esclarecimento dentro da doutrina espírita, que nos oportuniza a cada novo dia, a cada nova leitura edificante e a cada novo encontro doutrinário, a reflexão nas máximas do Cristo e de seus ensinamentos, de forma a nos esclarecer e conscientizar da necessidade de melhoramento para que iniciemos o processo e, a partir da prática constante, alcancemos o progresso moral a qual nos destinamos. Que esta proteção se estenda a todos os nossos irmãos em necessidades, seja elas espirituais ou materiais, que alcance a cada um que esteja sedento de luz, auxílio e amparo. Solícitos ainda que possamos nos manter com bom ânimo e com coragem para seguir o caminho do amor e do trabalho. Pai, agradecemos as novas oportunidades que se apresentam em todas as situações, que possamos, a partir desse conhecimento que está sendo adquirido, construído, realizar as escolhas de maneira a trazer e fazer o bem para o mundo que queremos ver e nele viver. Assim, damos por aberto mais um encontro nesta noite pela Sociedade Espírita Jesus. Que assim seja. Hoje conversaremos sobre o livre-arbítrio. Assunto que está localizado no Livro dos Espíritos, nas questões 843 a 850. Livre-arbítrio. Tema que podemos definir como a capacidade de decidir por nós mesmos. O que nos remete para duas consequências: responsabilidade em realizar as escolhas e a obrigação de responder pelos próprios atos. A livre vontade, capacidade de escolha que todos possuímos, está relacionada com a liberdade, mas ela de forma limitada. E podemos usar a seguinte frase de um filósofo inglês para compreendermos melhor a sua limitação: nossa liberdade termina onde começa a do outro. Remete-nos à necessidade de respeito ao próximo, porque vivemos em comunidade, em coletividade. E pensemos um instante o caos que vivenciaríamos se resolvêssemos proceder de maneira livre e restrita.
no que tornaríamos o nosso mundo. O convívio, em nosso primeiro ambiente coletivo, o familiar, na residência, a qual dividimos com os nossos irmãos mais próximos o dia a dia, se não houvesse limitações, prevalecendo o respeito, quão difícil seria. Também a passagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer, tudo nos é permitido, mas eu escolho e nem tudo me convém. É muito importante pensarmos na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, a escolha é nossa. Cada vez que quisermos avaliar por que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifiquemos o tipo de escolha que estamos fazendo. Fazemos escolhas para a nossa felicidade e fazemos escolhas para a nossa infelicidade. Quando escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, estamos buscando alguém que se afinize, que seja afim para conosco, com quem possamos compartilhar a vida. Nós a fazemos. Quando pensamos no alimento de cada dia, no tipo de refeição que vamos fazer, a escolha é nossa. Eu escolho o alimento saudável ou não. A nossa condição orgânica, a partir daí, estará definida ou sendo definida, de acordo com o que eu escolho consumir. Os nossos filhos, para sua educação, para sua introdução à vida religiosa, para sua compreensão para com os outros, de como ver e lidar com as situações do mundo, com as frustrações, a formação do seu pensamento político. Tudo isso estará diretamente ligado com as escolhas que eu venho a ter. A forma que quero educá-lo, se quero educá-lo em relação a esses aspectos morais e tantos outros. E como eles também virão a fazer escolhas num futuro próximo. Nós é que escolhemos. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. Claro que existem situações que a decisão final independe da nossa. Como exemplo, a política. Mas ainda assim, podemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, cobrar atitudes éticas. Ou podemos ficar acomodados, esperando que alguém resolva por nós tais questões. A escolha é nossa. E ainda confirmamos que a nossa liberdade não é irrestrita ou ilimitada na seguinte frase: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. A nossa vida está amarrada às nossas escolhas.
Então, percebamos que as responsabilidades por estas são nossas, pois nós a fazemos. Transferir a culpa das escolhas que tivemos aos outros, ao tempo, aos santos, a Deus, à política, é negligenciar a nossa responsabilidade diante das escolhas que realizamos. E aqui cabe comentar sobre uma questão que está no Livro dos Espíritos, de número 459, que Kardec realiza. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e as respostas dos espíritos, mais do que imagineis. Frequentemente, são eles que vos dirigem. E nos questionamos: como eu atribuo as responsabilidades, as consequências, apenas às minhas escolhas, se sou constantemente influenciado? E não é difícil de entendermos, de compreendermos, se refletirmos um pouquinho sobre esse quesito. Influência sofremos a partir do momento que convivemos com qualquer espírito. E aqui mencionamos tanto os encarnados, nós, a sociedade, como os desencarnados. Mas o ponto crucial se dá aqui. Eu permito sofrer a influência de quem? De espíritos bons ou ruins? Essa escolha também pertence a mim. Se um amigo encarnado me sugere algo, eu avalio se serve ou não para a minha vida. Da mesma forma, devemos proceder quando este for desencarnado, fechando a porta aos irmãos em desalinho, em desequilíbrio, e aceitando o auxílio dos bons. Por mais difícil que se pareça desenvolver essa percepção, temos como primeira sugestão o orai e o vigiai. Notemos que, quando somos crianças, almejamos a adolescência. Os 16 anos, depois os 18, os 21 anos. Queríamos ter liberdade, mas não sabíamos das responsabilidades diante dela. O conhecimento está começando a ser adquirido, trabalhado, modificado na infância. E aí, percebemos que, quanto maior nossa liberdade, maior nossa responsabilidade, e vice-versa. O conhecimento de nós mesmos, do bem, do mal, vai se ampliando através das experiências, das vivências e convivências acumuladas ao longo das sucessivas situações pelas quais passamos, vamos ainda passar. A própria doutrina espírita nos revela que quanto mais aprendemos,
mais seremos cobrados. Justamente porque sabemos as responsabilidades às quais responderemos. Eu sabendo que manusear uma arma de fogo sem conhecimento, eu, de forma não profissional, posso atingir alguém ou a mim mesmo de maneira fatal, irei refletir antes de manuseá-lo. Se eu, sabendo praticar, não sabendo praticar o nado, entrar fundo em águas desconhecidas, da mesma maneira sei o risco que essa execução pode causar. São escolhas que eu faço que terão consequências. E conforme o conhecimento que adquiro, eu avalio a situação antes de optar por uma. O Espiritismo nos ensina que essa liberdade deve estar subordinada em domar as nossas vontades e emoções, para que sejam mais próximas da vontade divina. Assim, as dores, as dificuldades serão melhores compreendidas e mais felizes nós seremos. A doutrina ainda vem como uma forma de oportunidade para que possamos progredir, de maneira que também auxiliemos o nosso irmão, porque da mesma forma que eu posso me equivocar diante das escolhas que realizo, ele também o pode. Cada um dentro do seu grau evolutivo e conforme o seu conhecimento moral e intelectual desenvolvido. Quando eu me equivoco diante de alguma escolha realizada, peço misericórdia para comigo. Mas quando meu irmão comete a falta, eu exijo justiça para com ele. Reflitamos nesses dois pressupostos, justiça e misericórdia, para que alcancemos o meio termo e compreendamos as responsabilidades que nos cabem diante destas escolhas. Deus nos presenteia a todo momento com novas possibilidades, tanto em situações da vida, como as reencarnações, e sempre se apresentam momentos em que podemos praticar o bem. Façamos o mesmo para com nosso irmão. Possibilitemos a ele uma nova oportunidade. Lembremos que, quando nos parecer que a justiça dos homens ou da sociedade deixa passar desapercebido algumas situações difíceis, que mereciam certas medidas e atitudes pelo desalinho com as leis materiais e morais, nós temos a querida consciência, que é a lei de Deus, que está dentro de cada um de nós. E ela mesma irá proceder de forma justa, onde não é necessário apontar o dedo para nenhum equívoco que o outro tenha cometido. Que possamos, dentro dessa reflexão desta noite, encontrar subsídios, reforço espiritual e fortalecimento para que enfrentemos nossa caminhada de encontro ao nosso melhoramento.
e desejosos de uma excelente noite a todos, encerramos o nosso encontro. Que assim seja.